Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Paula Lopes, ela que é advogada, né? E é especialista em direito das mulheres e coordenadora da Casa da Mulher Alagoana do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Bom dia, doutora Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todas e todos. É muito importante a gente fazer essa retrospectiva, né, sobre a questão dos direitos e também falar o que é que tem mudado e quais os desafios para 2025 e os próximos anos. Afinal de contas, a gente sabe que a equidade ainda é uma luta muito difícil de ser conquistada, mas que aos poucos, né, a passos de formiga e com vontade, a gente pode realmente construir uma sociedade mais equilibrada. Doutora Paula, explica para a gente, para os nossos ouvintes nos 4 cantos do estado de Alagoas, o que é a Casa da Mulher Alagoana do Tribunal de Justiça. Situa o nosso ouvinte em relação a esse trabalho realizado pelo Judiciário alagoano. Bom, a Casa da Mulher Alagoana é um espaço que oferta serviços para mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar. Na verdade, é um braço social, né? Se a gente for realmente analisar, um braço social do Tribunal de Justiça de Alagoas, que faz essa função, que na realidade deveria ser uma função do Executivo, né? Das políticas públicas sociais, do governo. Mas, como aqui em Alagoas a gente ainda tem muita deficiência nessa parte, a gente acaba contando com o Judiciário, e é muito importante o Judiciário também ter essa função social, e lá a gente oferta tanto uma equipe multidisciplinar, né, quanto um acolhimento. Então, a gente faz um serviço lá, que é um modelo de protótipo da Casa da Mulher Brasileira. Aqui em Alagoas a gente não tem ainda esse espaço, em outros estados a gente já tem. E aí o Judiciário abre a Casa da Mulher Alagoana, que é um lugar que evita a via crucis dessa mulher, essa rota crítica, que faz com que ela desista no meio do caminho da denúncia, por exemplo. Porque se a gente for analisar onde é a delegacia da mulher, onde é, por exemplo, a central de flagrantes, onde é o IML, todos esses caminhos essa mulher vai ter que percorrer. Outra questão... Muitas vezes sozinha, né? Muitas vezes sozinha, muitas vezes sem o dinheiro da passagem, sem o dinheiro de Uber, sem contar com o apoio de ninguém. Muitas vezes, e muitas, arrastando filhos pequenos, né? Então, essa via cruz, essa rota crítica é o que faz com que a gente crie esse espaço, que desde 2021 o Tribunal de Justiça mantém esse espaço. E lá, a mulher tem todos esses equipamentos. Ela, além de realizar a denúncia, ela faz o registro lá mesmo do boletim de ocorrência. Ela tem acesso a psicólogas, assistentes sociais que vão fazer esse primeiro procedimento, acolhendo essa mulher. Lá também a gente pode contar com o serviço da prefeitura que faz esse momento de organizar os benefícios eventuais, faz com que ela receba, por exemplo, se cadastre na habitação, que é algo muito importante para a mulher que está rompendo essa relação de violência. E uma outra questão importante é o abrigo, né? Esse alojamento 48 horas, que é o espaço em que essa mulher ela vai ficar num resguardo da sua vida para ela não morrer. Então, além de tudo, além de acolher, além de encaminhar devidamente, a Casa da Mulher Alagoana, ela preserva a vida dessa mulher, ela evita feminicídios. Por isso que é tão importante. Doutora Paula, a grosso modo, a gente pode dizer que o ano de 2024 houve mais violência, houve mais casos de violências, mais denúncias contra as mulheres alagoanas? Sim, com certeza. As denúncias, elas sempre aumentam, né? Inclusive, é algo que nacionalmente estamos discutindo no movimento de mulheres. Por quê? Como há muita divulgação, denuncie, espaços, criação de espaços para essa mulher se sentir segura, criação de delegacias, delegacia 24 horas, como temos aqui na capital de Maceió, delegacia 24 horas em Arapiraca, né? Mais centros e espaços para a mulher. A gente sabe que há uma crescente, porque a violência ela sempre aconteceu. Mas as mulheres tinham medo, tinham receio, achavam que quando chegassem no serviço iam ser maltratadas e ainda são em alguns serviços. Então, com essa divulgação, essa ampliação, as mulheres denunciam mais. Então, aí a gente tem uma crescente nos crimes
e crimes que não existiam antes. O feminicídio veio existir a partir de 2021, essa nomenclatura. Então, a gente nem sabia, né, que a mulher que morria por ser mulher, por questões de gênero, era feminicídio. Então, há uma crescente. Stalking, outro crime novo, crescente também. Por quê? Porque as pessoas não sabiam que a perseguição pelo fim, por exemplo, de um relacionamento tinha nome, que essa perseguição na internet tinha nome. Então, divulgação de vídeos íntimos. Divulgação de vídeos íntimos. Então, esses nomes novos, com essas leis novas, né, elas geram uma crescente, porque as pessoas se identificam, entendem que aquilo realmente é crime e fazem algo. Então, há uma crescente sim. Outra crescente é da violência psicológica. Por quê? Porque antigamente a gente só entendia violência, tapa, chute, empurrão, a violência física, a violência sexual. Mas a violência psicológica, que são os xingamentos, a humilhação, né? Fazer com que a mulher tenha a sua autoestima destruída, isso não contava como crime. Mas hoje conta. Então, a maior violência que se pratica contra as mulheres hoje é a violência psicológica. Mas não é de hoje. Sempre aconteceu. Mas hoje Paula, tem nome. E tem vezes que uma mulher passa por essa violência durante um longo período, 10, 15, 20, 30, 40 anos de casamento, e tem vezes que nem sabe que passa por essa violência, né? E quando vem se dar conta, já se passou a juventude, os filhos já cresceram, e ali realmente fica uma situação bem difícil. Doutora Paula, quais os objetivos, as metas, o que a Casa da Mulher projeta para esse ano de 2025 no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas? Bom, esse ano a gente quer fazer muitas coisas, né? Construir muitas coisas diferentes. Por exemplo, a gente criou ano passado, e é muito importante a gente lembrar dessa iniciativa do Tribunal de Justiça, os grupos reflexivos. A gente restabeleceu os grupos reflexivos para mulheres, que são as vítimas, né, que são acompanhadas semanalmente pelos grupos, mas restabelecemos o dos homens, né, recriamos o grupo dos homens, porque quando um homem ele bate na mulher, ou ele é agressivo, ou ele comete algum tipo de crime, ele também precisa se restabelecer na sociedade, porque se a gente não tratar esse homem, ele vai continuar sendo agressivo com todas as outras parceiras. E não pense que porque ele vai responder um processo, ele não vai se relacionar mais, ele vai continuar se relacionando. Sim. Então, quando a gente recria esse grupo de homens, a gente melhora a sociedade e também faz o homem refletir sobre a violência que ele cometeu. Então, isso é uma coisa que a gente quer continuar. A gente vai continuar os grupos de mulheres. A gente quer também fortalecer o grupo de estudos, né, para a gente estudar a violência e também escrever sobre isso para que a gente melhore. A Casa da Mulher, ano passado, a gente visitou alguns municípios, mas a nossa meta esse ano é visitar o máximo de municípios possíveis, principalmente aqueles que não têm equipamento, né, de proteção às mulheres, os OPMs. E outra questão importante é a gente visitar os bairros com maiores índices de violência. A gente visitou aqui na parte baixa, mas a gente quer fazer uma visita maior aqui em Maceió, no Bio, por exemplo, no Benedito Bentes, na cidade universitária, que são bairros que, historicamente, têm índices muito altos de violência. Mas a nossa principal função hoje é falar que nós somos a principal porta de entrada do estado de Alagoas. Então, todas as mulheres que passam por situação de violência e não têm para onde ir, elas podem contar com a Casa da Mulher Alagoana, seja de qualquer município. Doutora Paula, com relação, voltando para o ano de 2024, né, com relação a políticas públicas e legislação, de uma maneira geral, o que é que a gente pode trazer aqui de avanços, do que de fato aconteceu, o que é que melhorou e também o que é que faltou, o que é que poderia ter sido feito e ainda não chegamos aí nesse ideal? Bom, a gente teve alguns avanços. Por exemplo, na questão das eleições, e a gente passou por um período eleitoral, a gente viu que as mulheres elas se colocaram mais, né? Foram candidaturas mais robustas, vamos dizer assim, dizendo que realmente que eram candidatas, com condições de serem candidatas. Ainda estamos muito aquém do que realmente deveria ser, mas isso foi um ponto positivo. Discutir a violência de gênero, né, na política. Violência política de gênero foi algo que foi muito discutido, que foi estabelecido leis, por exemplo, aqui. A gente também fechou o ano em Alagoas, especificamente, com uma lei importante do deputado Ronaldo Medeiros, que falava sobre a criação de uma rede de homens pelo fim da violência. Isso também é algo novo aqui em Alagoas, porque a gente vive num estado que é bem machista, né, bem patriarcal. Então, é difícil a gente ver homens
reconhecendo, né, que nessa linha de importante, frente, nessa linha de frente. Nacionalmente, a gente teve leis importantes e julgados importantes, como, por exemplo, que reconhece, né, que a mulher que é vítima de violência, ela tem alguns direitos básicos, né, como, por exemplo, ter acesso a esse cadastro de habitação, a emprego e renda, então, vagas no Cine. A gente teve alguns avanços do ponto de vista da questão também do campo do trabalho. Então, a gente tem mais mulheres trabalhando em empregos formais hoje, então isso também é importante. A gente teve, agora recentemente, né, uma lei que falou também sobre a importância da gente discutir nas escolas a história das mulheres. Então, isso é algo novo também. E aí, nos livros, nos módulos, a gente vai poder falar sobre mulheres, por exemplo, que travaram batalhas importantes aqui no nosso país, né? A gente vai poder falar sobre Ana Lins, que foi uma das nossas heroínas aqui no nosso estado, vai falar sobre Dandara. Então, algumas coisas avançaram, mas o principal que a gente ainda precisa discutir muito agora em 2025 é a questão da misoginia. A misoginia ainda é uma doença grave na nossa sociedade e a gente não tem uma lei específica para isso. A gente tem uma lei federal que foi criada depois que a Lola sofreu aquela perseguição na internet, então ela é muito específica contra a misoginia na internet, mas nós não temos uma lei geral. Então, 2025 será um ano que a gente vai discutir bastante isso. E olha, João, tem um tipo de violência, né, que está sendo muito estudado e gerando também um debate muito grande, que é a violência vicária, doutora Paula, é isso? Eu quero que a senhora explique um pouco melhor, que é aquela que é cometida contra os filhos ou um membro da família para atingir a mulher. Pouco se discute sobre isso, né? E aí fala um pouquinho sobre essa possibilidade, né, de lei para poder combater também esse tipo de violência. Exato. Essa lei é uma das próximas que vão ser provavelmente aprovadas, né? Porque ela sempre aconteceu, assim como o feminicídio, né? Os homens agressores sempre tentaram atingir essa mulher através da violência com parentes, né? Ou com eles próprios, por exemplo. Eu já acompanhei casos de homens que se suicidaram na frente da parceira para que ela se sentisse culpada por aquilo. Então, ela vai carregar aquilo a vida toda dela. Ou matar os filhos, né? Ou matar a mãe dessa parceira ou ex-parceira. Então, essa violência, ela sempre aconteceu. A gente vê direto nos jornais, né? São notícias cotidianas, infelizmente, mas que não tem uma legislação específica, assim como outras questões ainda, né, que também não são colocadas. Por exemplo, se a mulher for, entrando em uma outra violência, se a mulher for vítima de violência doméstica, ou violência de gênero, dentro de uma questão relacionada ao tráfico, aquilo não vai contar como violência de gênero. Aquilo vai contar como uma questão de vingança por tráfico. Então, são questões ainda que a gente precisa avançar e discutir na nossa sociedade, porque as mulheres, historicamente, sempre foram vítimas de várias violências, só que não tinha nome. Hoje tem. Então, a gente tem dados porque alguém estudou sobre isso e colocou isso num papel. Mas o que a gente precisa vencer é fazer com que a sociedade compreenda que nós, mulheres, também somos seres humanos. E por sermos seres humanos, nós temos capacidades e condições de viver uma vida sem violência. Então, quando a gente discute, por exemplo, a violência sexual dentro de um casamento, né, que ela existe, como as pessoas se horrorizam. Mas quantas mulheres fizeram sexo de forma brutal ou grosseira, ou sem consentimento com seus parceiros, somente porque eram casadas e não entenderam isso como estupro? Hoje as coisas estão mudando. Muitas camadas, né, João? É verdade. A gente quer agradecer demais a participação da doutora Paula Lopes, advogada, no dia de hoje aqui no Jornal da Manhã, para discutir esse tema que é muito caro para a nossa sociedade, para nós aqui no Jornal da Manhã, que é a questão da violência contra a mulher, essa questão desse combate
trazer esse diálogo pedagógico para a nossa sociedade, apontando de fato esses tipos de violência contra a mulher. Parabenizar o Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Paula aqui, né, por essa coordenação da Casa da Mulher Alagoana, do Tribunal de Justiça, que faz esse trabalho de excelência junto aqui ao Estado de Alagoas. Doutora Paula, quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Bom, que a gente comece o ano, né, e hoje é dia 2, com muita alegria, com muito vigor, mas pensando também que a nossa vida ela não pode ser definida pela violência. Se você passa por alguma situação de violência ou conhece alguém que passa por isso, é importante se organizar, romper com a violência, mas também pensar que aquilo não vai definir você. A gente tem uma vida, sim, depois da violência, e ela é muito feliz. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Paula Lopes. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, o nosso querido Claudio Stone aqui na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sextor. O primeiro sextor de 2025. É isso mesmo, João. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.